Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde. Boa tarde. De pé ainda, feche seus olhos um momento. Neste momento eu gostaria que você se posicionasse em oração. Mas não como uma oração de um católico morto, não. Nós queremos que você se posicione nessa tarde em oração de verdade, aonde você vai estar abrindo o seu coração para a palavra do Senhor e clamando ao Espírito Santo de Deus nessa tarde aqui nessa comunidade. Então, enquanto o louvor vai ser cantado, eu quero que vocês vão pedindo o que vocês vieram buscar hoje de Deus: força para lutar, problemas familiares. Eu não sei qual é o problema, mas eu peço essa tarde que você hoje peça a Deus através da sua oração. Se abre sobre os corações toda graça neste momento que o Teu Espírito Santo seja derramado em cada um que está aqui. Meu Pai que está no céu, nós não nos permitimos sair da mesma forma que entramos, Senhor. Então nós clamamos nessa tarde o fogo pentecostal mariano, a qual nós seremos gerados pela Imaculada nessa tarde, a qual nós deixaremos vícios e faltas de virtudes para trás. Eu quero clamar ao Espírito Santo nessa tarde sobre o seu coração, para que ele possa ser uma terra fértil, a qual vai receber a palavra de Deus, a qual vai tomar uma atitude para viver o que for dito. Eu te clamo, Espírito Santo, também sobre a música, sobre os violões, sobre todos que estão aqui, que o Senhor possa descer a tua unção sobre eles, porque através das danças, das músicas, também é um jeito de pregar o teu evangelho. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus,
Tu és bem-vindo essa tarde. Tu tens autoridade sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos se assentando. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti confiou, a verdade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Nossa Senhora de Fátima, São Padre Pio, São Francisco Xavier, rogai por nós. Creio que todos me conhecem, então a gente já economiza na introdução. Peço a vocês que peguem as suas palavras, quem trouxe, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 adiante. Pergunta para quem está do seu lado: cadê sua Bíblia? Não, fala para quem está do seu lado, todo dia a mesma coisa: cadê a sua Bíblia? Toma vergonha na cara, cadê a sua Bíblia? Capítulo 7, versículo 9 em diante, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. O tema dessa pregação é o triunfo dos santos. Repete comigo: triunfo, o triunfo, mais forte, o triunfo dos santos. Um triunfo é uma vitória, é quando você vence, é quando você ganha, e logo após vem a recompensa. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o triunfo dos santos. Hoje eu quero que vocês saiam daqui de uma forma que vocês vão compreender o porquê lutar pela santidade. Por que eu tenho que lutar contra o pecado? Para recebermos também essa vitória, o triunfo dos santos. Acharam? Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão, em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciões e dos quatro viventes, se prostraram diante do trono com a face por terra para adorar a Deus e diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. E por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles, nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentarás, conduzidos até as fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus? Glória a Deus. Já vou adiantando que eu não gosto de pregar para defunto. Então dá um glória a Deus, dá um aleluia, coloca a emoção na palavra de Deus, porque quando nós estamos numa festa ou torcendo para um grupo de futebol, vocês perdem até a voz. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, eu não tenho coragem de falar glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Deus, ou aleluia, porque eu tenho vergonha. Mas para gritar Cruzeiro e Galo, eu não estou nem aí. Ou seja, eu prefiro perder a voz gritando, proclamando a palavra de Deus, do que perder a voz gritando para o mundo que está diante de nós. Dá um glória a Deus e aplaude ao nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra em que São João, apóstolo, que mais amou a Cristo,
o que estava diante da cruz de Cristo, juntamente com a sua mãe, é ele quem recebe essas revelações ali na ilha de Patmos. Mas para nós entendermos um pouco o contexto, o texto, nós temos que entender qual é o contexto que nós estamos, e isso é muito importante. São João, nós sabemos que ele é um dos últimos discípulos que morreram, a qual outros foram mortos, Pedro, Mateus, entre outros, foram martirizados. Então São João, quando Jesus é crucificado, dá a sua mãe para ele. O que São João faz? Pega a sua mãe, Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e leva para Éfeso, comunidade de Éfeso, e ali eles vão conviver por um tempo. Mas só que durante algum tempo, depois da crucificação de Jesus, depois de outros discípulos ter sido mortos, São João sendo um dos últimos que estão vivos, o povo é atraído pela figura dele, porque um dos últimos discípulos que estão vivos, ou seja, muitas pessoas iam atrás de São João. E São João, ele está na época de Nero, um imperador psicopata da época que matou muitos cristãos. Pra você ter ideia, Nero, ele entra na cidade, ele olha assim, manda prender os cristãos que professavam a fé em Jesus Cristo, coloca eles amarrados numa cruz durante toda a cidade e fala assim: olha, eles serão a luz da cidade. E eles metem fogo em todos os cristãos, e pelo grito que eles estão dando, Nero tocava ali a sua lira, ouvindo os gritos deles, e a luz da cidade era o corpos em chama dos mártires daquela época. Então Nero, observando São João, que tem atraído muitos cristãos, muitas pessoas se convertiam ao que São João falava, o primeiro decreto de Nero é o que? Pega ele e joga num caldeirão de óleo fervente, tentando matar São João, mas não conseguindo. Vai dizer alguns livros que ele é jogado no caldeirão de óleo fervente e ele não morre, ele sai intacto. Então o que ele tem uma ideia? Vamos, como nós não podemos matá-lo, vamos mandar ele para a ilha de Patmos. São João é exilado numa ilha longe, aonde ele não tem contato com ninguém. Então Jesus, a gente sabe que nada acontece contra a vontade de Deus, tudo é da vontade de Deus, nós sabemos disso. Então Jesus vai dar algumas revelações lá na ilha de Patmos para São João, que é onde que nós estamos aqui. O livro de Apocalipse, em grego, significa revelação. Repete comigo: revelação. Pode ser melhor: revelação. Revelação é o que os judeus fazem antes do seu casamento. Um judeu namorando uma judia, ainda eles não têm relações, eles levam muita fé essa questão da castidade, e quando eles se casam, o pai vai levar a filha até o quarto onde está o noivo. Então o noivo abre a porta, eles já se casaram, uma festa dos judeus durava 4 a 7 dias, se eu não me engano. Coloca a noiva para dentro, fecha a porta, e o judeu vai se assentar na cama com as mãos para trás, porque a judia agora, a moça, ela vai se revelar para o seu marido, ou seja, ela vai se despir diante do seu marido. Para quê? Que quando ela ficar totalmente nua, ela fala com ele, ou ele fala com ela: agora não há segredo entre nós, porque tudo foi revelado. Caso ao contrário, ela não quer fazer tal coisa, ele pode simplesmente se levantar e arrancar as roupas dela, rasgar e colocar ela para fora do quarto. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Quando nós morremos, Jesus vai fazer da mesma coisa conosco. Nós vamos estar diante do tribunal de Deus e nós vamos nos despir diante dele, mas se algo ficar para trás, ele arrancará todas as nossas vestes, ou seja, nos deixará nu e deixará o nosso pecado para todos saibam, e vai nos colocar para fora do reino dos céus. Então o livro de Apocalipse, ele é um contexto judaico, aonde no início de Apocalipse, São João, ele recebe as revelações da comunidade da época, comunidade de Éfeso, comunidade de Tiatira, entre outras comunidades, a qual ele vai mandando algumas mensagens para ela. O livro de Apocalipse, ele é um livro do passado, do presente e do futuro. São João, de primeira, ele tem umas revelações do que está acontecendo na época nas comunidades. Depois ele vai ter do futuro. É como nós estamos observando hoje a palavra de Deus. Então o livro de Apocalipse, ele é dividido nessas 3 questões: coisas já aconteceram, coisas estão acontecendo e coisas ainda vão acontecer. Esse é o contexto da revelação de Apocalipse. E quando nós observamos o livro de Apocalipse, causa em nós um bloqueio de quê? Nossa, mas o livro de Apocalipse, ele é muito mau. Não, ele é um livro mais belo de toda a Bíblia.
Porque ele é o livro mais belo de toda a Bíblia, porque nós observamos como vai ser a nossa conduta se nós formos santos e ir para o céu. Que nós, como São João vai dizer em Apocalipse 21, que ele viu uma terra onde não haverá dor nem lágrimas, somente alegria, somente gozo eterno, somente adorar a Deus 24 horas. Eu não sei se vocês querem estar lá, porque se nós queremos estar ali um dia, há algumas coisas que nós temos que deixar para trás, há alguns vícios, más condutas, falta de caráter que vai ter que ficar nessa terra. Então, se eu sou uma pessoa apegada, muito apegada do que eu gosto, muito apegada com o meu pecado, mas eu quero viver com Cristo, no final do tempo isso vai ser revelado. Jesus vai nos despir também e colocar-nos para fora. Então São João ele vai dando as revelações às comunidades, depois ele vai falando dos anjos, das trombetas, das taças, e agora também ele vai falando dessa revelação que ele está observando neste momento. Agora ele fala assim: depois disso, depois de quê? De todas as revelações que ele recebeu, depois disso, eis que viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, estavam de pé, diante do trono, diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas, e com as palmas nas mãos. As palmas, ela simboliza vitória, triunfo, mas também ela simboliza martírio. Repete comigo: martírio. Quando fala de martírio, vocês não falam, né? Martírio. Ela vai falar de martírio, ou seja um martírio sangrento, seja um martírio de alma, seja um martírio de doenças, mas tem alguns martírios que para conseguir alcançar o céu, nós teremos que passar por eles. Então eu trouxe alguns tipos de martírios que eu queria falar para vocês, que é para nós ter um entendimento. E o martírio ele é uma graça de Deus, seja ele pela morte física, seja ele você lutar pela vida toda com uma doença, seja ele você passar por uma penúria aqui na terra pela vida toda, ou seja, são tipos de martírio que Deus encontrou para quê? Para salvar a nossa alma. É muito estranho quando nós falamos assim: olha, tem pessoas que vão padecer a vida inteira numa cama, no leito de hospital. Para quê? Para Deus salvar a alma dela. Porque Deus sabe, se ela for curada, ela vai abandonar a Cristo. Então, enquanto ela está sofrendo, há uma grande chance dela ir para o céu. Então tem pessoas que infelizmente há um martírio a vida inteira, vai sofrer para quê? Para Deus levar ela para o céu, porque Deus prefere salvar do que curar. Porque se Deus curar, a pessoa vira as costas, ou seja, Deus perde aquela alma. Não é que Deus é ruim, é porque Deus é bom o tempo todo, de Deus não sai o mal. Então tem alguns tipos de martírios que eu vou estar falando e vocês vão identificar. Talvez você está passando por um deles hoje e não sabe por quê, e a resposta é essa: porque Deus quer te santificar. Para estar diante do Cordeiro tem que passar pelo martírio. São Tertuliano ele fala que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Para que nós possamos estar aqui hoje com a igreja toda bonitinha, toda enfeitada, temos hoje o culto livre a Deus, foi preciso muitos santos morrerem, muito sangue se derramou por essa igreja, muitos santos morreram no Coliseu, muitos santos morreram pregados numa cruz, queimados, carbonizados, muitos foram degolados. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos estar aqui vivenciando o culto a Deus. Mas infelizmente nós não compreendemos. Nós, por causa de uma dor de cabeça, eu não vou na igreja. Eu não vou na igreja porque eu estou desanimado, não é porque o seu amor por Deus é pouco. Não, eu não vou coordenar um grupo de jovens porque não vai dar ninguém, não, é porque você não entendeu ainda o processo. Porque se eu sou uma pessoa que eu entendo o processo que Deus colocou na minha vida, Ele fala: olha, você vai abrir um grupo de jovens, nem que eu tenha que pregar sozinho, mas eu creio que Deus um dia vai suscitar jovens para essa igreja. Então, se eu não entendo essas coisas, eu vou fazer o que? Olha, não tem jovens, então não vou estar aqui. Eu não sei, alguns aqui é da época em que eu pregava para 1 ou 2 jovens no Jubape com a caixinha de som, porque não tinha ministério de música, não tinha gente, e eu pregava lá da mesma forma. Eu sempre acreditava que Deus ia suscitar pessoas nesse grupo, e hoje vocês veem a potência que o grupo de jovens é. Se eu não me engano, é um dos maiores grupos de jovens da nossa paróquia. Por quê? Foram pessoas que acreditaram que Deus iria suscitar pessoas para aquela igreja. Não é porque a São Jorge é uma paróquia, é um lugar bem localizado, não é não.
porque se nós estivéssemos desistido no início, o grupo tinha acabado. Porque pela falta da minha compreensão, porque eu não sei orar, eu não sei entender o propósito de Deus, eu não sei entender que eu tenho que passar por algumas dores para alcançar o céu. Então eu vivo numa fé morna, numa fé que se eu não sentir arrepio, eu não estou sentindo a Deus, numa fé que se eu não chorar, Deus não falou comigo. Não é sobre isso, é sobre vivenciar a palavra de Deus na íntegra. Então, se vocês querem abrir um grupo de jovens, principalmente aqui, que é um local um pouco longe dos outros, creiam, acreditam, profetizam que Deus vai suscitar pessoas para esse grupo. Então, o primeiro martírio é o martírio vermelho. Repete comigo: martírio vermelho. Martírio vermelho é o martírio de sangue, que envolve morte física por causa da fé. São Pedro, São Sebastião morto, São Paulo, Santo Estevão, vários outros santos morreram pela palavra de Deus. Ou seja, é uma graça que Deus deu a eles de morrer pelo sangue, dando o seu sangue. É uma graça que Deus deu a São Policarpo de Esmirna, a qual ele estava preso, e o soldado falou: Policarpo, você já está velho. Policarpo, se você negar a Jesus Cristo, eu vou te soltar. Policarpo, olha, você está preso, não compense. São Policarpo fala: olha, eu já estou preso há muito tempo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, que é o Deus de Nazaré, que é o Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. E eles tentavam persuadir São Policarpo para quê? Para ele negar a fé dele. Então São Policarpo não nega a fé, eles pegam São Policarpo, leva para o Coliseu. O Coliseu reunia milhões de pessoas, 100 mil pessoas que cabiam no Coliseu na época, simplesmente para ver cristãos sendo devorados ou mortos. Eles pegam São Policarpo e falam: Policarpo, se você não negar a Jesus Cristo, eu vou colocar fogo. São Policarpo fala: eu prefiro ser queimado pelo fogo da terra do que ser queimado pelo fogo do inferno. São Policarpo é crucificado, eles queimam o seu corpo, e São Policarpo é como uma vela, ele se consome, ele é como um pavio, que ele não se queima. Então eles chegam por trás e lançam uma lança em São Policarpo, o seu sangue apaga todo aquele fogo. Vai dizer alguns livros que o corpo de São Policarpo cheirava incenso, de tamanha santidade que o homem carregava, porque ele aceitou o martírio. Ele entendeu que se ele morresse por Cristo, ele ganharia o céu, ele estaria no meio dessa multidão que São João está falando. Mas ao contrário, se ele nega a Cristo por medo, o que aconteceria? Ele iria padecer no fogo do inferno, porque aquele que nega a Jesus Cristo vai para o inferno. Então esse é o martírio de sangue. O segundo martírio, martírio branco, repete comigo: martírio branco. É o martírio que envolve perda da liberdade ou dignidade, pessoas presas ou exiladas. Vamos supor que entra alguém aqui nesse momento e vai nos prender por estar cultuando a Jesus Cristo, ou seja, é o martírio branco, que você está sendo preso simplesmente por adorar a Jesus Cristo, ou você vai ser exilado como São João foi. São João passou por esse martírio. É um martírio que não é de morte, é um martírio que não é doença, mas é um martírio que você perde a sua liberdade, ou seja, você vai preso por causa de Cristo. É o martírio branco. O terceiro martírio, martírio verde, repete comigo: é o martírio que tem perda de bens materiais ou status social por causa da fé. Inclui pessoas que foram tiradas de casa, perderam até o próprio emprego. São Francisco de Assis negou toda a sua riqueza para viver para Cristo, entre outros santos. Ou aqueles mesmos que são mandados embora do serviço porque não negam a Jesus Cristo, professam a fé de Jesus Cristo, por carregar um crucifixo, por carregar um terço, a pessoa é mandada embora. Ou seja, é o martírio verde. Não sei se você está incluído em um desses, mas é tudo por honra e glória do Senhor. Quarto martírio, martírio azul, repete comigo: perda de saúde ou integridade física por causa da fé. Também cristãos que foram torturados por causa da fé. Santa Teresinha do Menino Jesus, aos 24 anos, está no leito de morte, doente, está com Jesus Cristo. A sua irmã Paulina vai até ela e ela vai falar assim: olha, irmã, eu vi Jesus. E sua irmã Paulina vai falar assim: o que você pediu a ele? E Santa Teresinha falou assim: nada, eu apenas o amo. Ou seja, eu não vou pedir nada,
eu sei que eu estou doente, eu sei que eu vou morrer, mas eu apenas o amo. Quantos de nós não amamos a Jesus Cristo na saúde, muito mais na doença? Santa Teresinha morreu assim, não pediu a cura, ela simplesmente amou a Jesus Cristo, mesmo não podendo falar, não podendo andar, não podendo pregar, não podendo interceder, não podendo nem rezar direito. Ela apenas olhava para o céu e falava: eu apenas o amo. É o martírio, aonde você passa por doença e não reclama, aonde você passa por doença e entende que é tudo por honra e glória do Senhor. Ela entendeu que se ela continuasse viva, ela ficava mais longe de Deus, ou seja, deixa eu morrer por essa doença, não me cura, porque eu quero estar perto de ti. Nós não entendemos isso ainda. Nós não entendemos isso até hoje. Já passamos por vigília, já passamos por retiro, já passamos por encontro, pregações em cima de pregações, mas nós não compreendemos isso até hoje. Uma dor de cabeça é motivo de não ir na missa. Uma dor na perna é motivo de não ir adorar a Jesus Cristo. Uma preguiça, eu estou com sono, eu não vou rezar o terço. Não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. É sobre olhar para a cruz de Cristo. Jesus, ele teve todos esses martírios, perseguido, se deu numa cruz, se fez escravo por nós, teve seu corpo flagelado e depois morto, depois crucificado e morto. E antes dele ser morto, ele falou: está consumado. Você sabe o que querem dizer isso? É quando o povo na época devia a algum estabelecimento, eles colavam ali o nome da pessoa: está me devendo. O que a pessoa fazia quando quitava a dívida? Colocava: está consumado. Ou seja, olhar para o alto da cruz é ver que os nossos pecados foram pagos pelo nosso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É como São Paulo, se eu não me engano, ele vai falar: vocês não foram comprados nem por ouro nem prata, mas pelo sangue derramado de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Foi pelo sangue derramado na cruz. Então, quando Jesus fala está consumado, ou seja, se eu não me engano, a palavra grega tetelestai, ou seja, está feito. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, agora cabe nós fazer a nossa parte. Ele morreu pelos nossos pecados. Éramos condenados. E quando ele fala está consumado, o céu se trema, a terra racha, as placas tectônicas vão se mover, defuntos vão se levantar das suas tumbas, porque algo maior estava acontecendo. Era Jesus Cristo que estava prestes a vencer a morte, aonde ele pega todas as nossas dores. É por isso que no alto da cruz ele fala: Pai, por que me abandonaste? É porque Deus e o pecado não se casam, e Jesus era o ser mais pecador no alto da cruz, porque ele estava com nossos pecados. É por isso que ele fala: Pai, por que me abandonaste? Por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele, as nossas iniquidades estavam sobre ele. É por isso que Jesus, o céu se fecha, Deus não vai falar mais com Jesus, porque um ser mais pecador estava no alto de uma cruz. E mesmo sangrando no alto de uma cruz, ele ainda leva São Dimas para o céu. Um ladrão pregado na cruz, no ato da sua morte, ele fala: nós merecemos estar aqui. Ele fala com o ladrão da esquerda: nós merecemos estar aqui, mas ele não mereceu. Senhor, deixe-me eu ir também para o céu contigo. E Jesus fala: hoje ainda estará comigo no paraíso, gente. Jesus, ele perdoa pecados, mas ele perdoa pecados que estão arrependidos. Ele perdoa pessoas que estão arrependidas. São Dimas estava arrependido de tudo que ele fez. Ou seja, Jesus fala: você estará comigo no paraíso. É Jesus falando para nós hoje: mesmo que você se entregue à pornografia, à masturbação, ao sexo desregrado, ao homossexualismo, eu ainda te amo, mas eu preciso que você se converta, pelo amor de Deus. Eu necessito que você se arrepende dos seus pecados para me te salvar. É a misericórdia de Deus. Quarto martírio, martírio azul. Já foi, né? Quinto martírio, moral. Repete comigo: martírio moral. Pode ser melhor: martírio moral. Envolve a perda da reputação ou dignidade por causa da fé, calúnia,
difamação, inventam coisas com seu nome. Ele prega ruim, ele canta ruim demais. Eu vi ele ficando com tal pessoa, sendo que você não ficou simplesmente para te tirar da igreja. É um martírio. E se você passar por isso hoje, agradeça a Deus. É algo que Deus encontrou para te levar para o céu. Esses 5 martírios, não sei qual você está vivendo, não sei qual nós iremos viver, mas eu falo com você, se viver algum desses martírios, não reclame, não tire satisfação, não vai xingar a pessoa, não amaldiçoa a pessoa, agradeça, bota o seu joelho no chão e fala: Senhor, obrigado por esse martírio, porque é aqui que o Senhor vai me santificar, é aqui, é na dor, é tendo a reputação jogado fora, é sendo cancelado na internet por pregar a palavra, é sendo cancelado dentro da igreja por pregar a verdade, é sendo cancelado na igreja por levantar contra as falsas doutrinas dentro da igreja. Aí você vai sendo retirado, você vai sendo cancelado, mas é Deus que está te santificando, gente. Nós precisamos ser forjados, ali como Jeremias no capítulo 18, Deus vai falar com ele: Jeremias, vai à casa do oleiro. Olha como o oleiro vai trabalhar. O oleiro é Deus, o vaso somos nós, a casa de Israel. Então o oleiro pega o vaso, o primeiro vaso se racha, e o mesmo vaso ele modela e deixa perfeito. E Deus fala: acaso não posso eu fazer com a casa de Israel o que o oleiro fez com o vaso? Acaso não pode Deus modificar um vaso quebrado que somos nós? Acaso não pode Jesus Cristo modificar a nossa vida, transformar a nossa vida que somos nós? Então por que nós reclamamos tanto da vida, gente? Por quê? Por que eu me deixo ser vencido pela preguiça ainda? Pelo sono? Eu pego a Bíblia, estou com sono, fecho a Bíblia. Você fecha a Bíblia, o sono passa. É luta espiritual. Você pega o texto para rezar, você dá sono, você não reza mais. É luta espiritual. Por que muitos jovens não conseguem sair do pecado? Por que muitos de nós sempre insistimos em voltar para a lavagem, como diz o livro de Provérbios? O cão voltou a se revolver no seu vômito, ou seja, a porca voltou para a sua lama. É porque nós não oramos, não jejuamos, não santificamos, não olhamos para o céu. Em vez de olharmos para a tela do celular, olha para a chaga de Cristo, olha para o que Cristo fez na sua vida e o que Ele ainda pode fazer. Deus salva, Deus cura, Deus santifica, mas é preciso uma parte da nossa vida. É preciso nós falarmos como uma música do Eugênio Jorge: só por ti, Jesus, eu quero me consumir como uma vela no altar. Me consumir de amor, me consumir de amor. Muitas vezes nós preocupamos em fazer as coisas, em fazer algum ministério, mas enquanto nós não preocupamos com o nosso secreto. É por isso que antes das pregações eu falo: gente, ora, e os jovens não oram, porque a oração que nós fazemos aqui revela a oração no secreto que nós temos com Deus. E o que eu tenho visto é que nós não temos vida de oração. Nós não temos orado em casa, nós não temos orado. É por isso que quando eu chego na igreja, eu engesso, eu cruzo os braços, aí eu não vou falar, eu não vou orar. Mas quando eu estou no estádio de futebol, eu grito. Quando eu vou para um show, eu grito. Quando eu estou numa festa, eu grito. Mas quando é para clamar e gritar, para incomodar a vizinhança e falar: ei, Jesus, Ele vive, eu não tenho coragem. Isso reflete na minha vida de oração. Se eu não tenho vida de oração, o que é falado vai tudo ser jogado fora, porque o meu coração está duro. Temos que fazer como no livro de Ezequiel: tirarei o teu coração de pedra e dar-te-ei um coração de carne. Um coração que funciona por Deus, um coração que tem coragem de abandonar o pecado. Nós temos essa coragem mesmo de abandonar o pecado? O catecismo da igreja tem um parágrafo, não me recordo qual, que ele fala assim: vai tu, ó homem, destrói tudo que você fez, que Deus vai e reconstrói aquilo que Ele fez. Ou seja, eu como homem, eu tenho que ir destruir o pecado para que Deus possa me refazer, sendo criatura de Deus, filho de Deus. E se eu não faço isso, se eu não mais nego o pecado, eu sei que é difícil. Talvez nós negamos hoje, caímos amanhã, mas luta mais, busca mais, porque nós queremos estar no meio deste povo.
no meio dessa multidão, com as palmas segurando pelas mãos e glorificando a Deus, como está dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E eles falavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado ao trono, e ao Cordeiro. E diante do Cordeiro, os homens, as mulheres de todas as tribos, todas as nações, os anjos, os anciãos proclamavam: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, na adoração. Toda missa é um pedaço do céu na terra, toda adoração é um pouco do que nós podemos viver no céu. A adoração vai ser para isso, para que nós estejamos como essa multidão, clamando a Deus. Eu não tenho palavra, eu não sei orar, não tem importância. Clama: santo, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia ao Senhor, obrigado a Deus. Também é uma forma de oração. E São João, ele vai falando: um dos anciões tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com vestes brancas, quem são, de onde vieram? Ou seja, ele pergunta para João: João, quem é este povo com as vestes todas as brancas? Ou seja, um povo que não tem mais pecado, um povo que lutou sobre a face da terra, um povo que teve coragem de renunciar ao pecado. Quem são? E São João fala: eu não sei, mas o Senhor, tu sabes quem é. Quem são estes? Quem são estes? E ele vai falar, e ele então me explicou: estes são os que vêm da grande tribulação, estes são aqueles que renunciou às amizades por Cristo, estes são aqueles que renunciou aos relacionamentos por Cristo, estes são aqueles que renunciou à vida por Cristo, eles são aqueles que passaram por doenças, não reclamaram, esses são aqueles que passaram pela morte, não reclamaram, porque eles entenderam o seu lugar. Nós nessa terra somos apenas peregrinos, passagem. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Eu não sei se você já sentiu vontade de fazer algo, mas não sabe o que é. Aí você faz e nada sacia aquela vontade. É a sua alma querendo sair do corpo e voltar para onde ela nunca deveria ter saído, mas o corpo não deixa. E ela quer ir, mas o corpo não deixa, a carne não deixa. E você fala: o que é isso? O que está acontecendo? É um anseio pelo céu. Só entenderemos isso quando nós procurar a Deus de todo o coração, passar por alguns martírios sem reclamar, ansiar pelo céu, desejo ardentemente pelo céu, buscar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, buscar a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Não é pela metade, não, é de tudo o corpo, de toda a alma. Eu não sei se vocês amam a Deus, eu não sei se vocês querem continuar nessa terra, mas eu quero continuar nessa terra em que São João vê. Por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Se nós não caçarmos servir Deus aqui na terra, nós não serviremos Ele no céu. Se nós não buscarmos fazer alguma coisa pela nossa paróquia e trazer jovens para a igreja, nós não serviremos a Deus no céu. Se Deus colocou no seu coração: olha, abre o grupo de jovens, tragam jovens para a igreja, e você: não, eu não quero, eu não vou, você será cobrado por aquilo, porque Deus quer usar de você para salvar outros tantos que estão lá fora. Deus quer pegar você, miserável, pecador, ingrato, mas Ele quer te modelar, quer te forjar para que você possa buscar mais jovens que estão lá fora. Mas por que eu não entendo? Porque eu não tenho vida de oração, porque para tudo eu reclamo, eu não agradeço a Deus, eu só oro quando estou na igreja. Isso não basta, isso não basta. E São João fala: aquele que está sentado ao trono estenderá sua tenda sobre eles, nunca mais terão fome nem sede, o sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentarás, conduzindo-os até as fontes da água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela bate, mas também ensina, mas também salva.
se eu realmente desejar ter a palavra no meu coração, pecado nenhum mais vai nos atormentar. Se eu desejar ansiosamente rezar o texto, andar com Nossa Senhora, pecado nenhum mais vai me atormentar, porque eu estou debaixo de uma tenda. Não é a tenda da igreja, eu estou debaixo de uma tenda, não é a tenda do mundo. Nós estamos debaixo de uma tenda que se chama útero da Virgem Maria, a qual ela forma e a forma santos, como diz Santo Agostinho, a forma Dei, a forma perfeita, a forma de formar santos, a forma de formar pregadores, a forma de formar profetas, intercessores, músicos. Confie em Nossa Senhora, velho. Se consagra ao imaculado coração de Nossa Senhora. Eu imagino que essa multidão é toda consagrada a Nossa Senhora. Todos os santos canonizados passaram por Nossa Senhora, porque eles entenderam que se Jesus precisou de ser gerado por ela, eu também preciso ser gerado por ela para chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a escada que nos leva a Deus, é ela que nos leva a Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Neste momento eu peço que você feche os seus olhos. E fechando os olhos, comece a meditar nos erros que você já fez. Comece a meditar nas madrugadas que você acordou para pecar. Comece a meditar em todas as vezes que você feriu o coração de Jesus Cristo. Comece a meditar em todas as vezes que você deixou de ir na missa porque teve que sair com amigos ou estava com uma dorzinha de cabeça qualquer. E diante dessas meditações, eu convido a vocês que deixem tudo isso hoje aqui aos pés de Jesus Cristo. Assim como aquela irmã de Lázaro, Maria, entrou naquela festa e se jogou aos pés de Jesus Cristo, lançou ali um bálsamo cheiroso aos pés, porque era tudo que ela tinha. Ela lançou aos pés. Vai dizer alguns que ela era prostituta, por isso que ela não estava na festa, por isso que eles olham e falam: como pode ele deixar ela tocar aos pés? Se ele soubesse o pecado dela, ou seja, era uma pecadora arrependida, e ela joga tudo. Qual é o tudo que ela tinha? Qual é o mais valioso que ela tinha? O perfume, o bálsamo que ela tinha, o mais caro, a qual Judas queria pegar para vender. Ela lança aos pés de Jesus Cristo, enxuga os pés de Jesus Cristo com o próprio cabelo. Hoje nós somos chamados a isso, a lançar a ansiedade, a depressão, a lançar todos os meus vícios aos pés de Jesus Cristo e pedindo a Nossa Senhora e ao Espírito Santo que vocês querem mudar, que vocês não aceitam mais ser da forma que são, que vocês não aceitam mais viver da forma que estão vivendo, que vocês não aceitam mais comungar da mesma forma que vocês comungam, em pecado mortal. Vocês estão ferindo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês não aceitam mais beijar bocas por aí, que vocês não aceitam mais que os seus olhos, os seus pés, as suas mãos voltem para o pecado. Fale com Jesus nas suas palavras. Vai falando na sua intimidade com Deus: Senhor, eu não aceito mais isso. A partir de hoje, Senhor, eu faço um voto contigo. A partir de hoje, meu Deus, eu não aceito mais continuar dessa forma. Eu não aceito mais, Senhor, viver arremoendo no próprio vômito que o Senhor me tirou. Senhor, eu não aguento mais esse buraco que eu estou vivendo. Tem pessoas que estão na igreja, mas estão no mundo. Jovem, faça hoje a sua escolha. Não deixe fazer isso na sua morte. São Dimas deu tempo, mas para nós talvez não dá tempo. E através dessa música, se entrega a Deus. Se entrega a Deus de todo o coração. Obrigado, a vida em mim.
minhas mãos, Senhor de esta geração te escolhe. Começa nesta tarde a tomar posse do que foi cantado nessa música. Proclama que Jesus voltando está. Deus está te escolhendo como uma voz para as nações a partir de hoje. Deus está escolhendo os seus pés para caminhar aonde Ele quer que você vá. Hoje Deus está te levantando, juventude, para levar a alegria do Evangelho adiante, para levar a cruz de Cristo em diante, para falar com a juventude lá fora: olha, vem para a igreja, não precisa se drogar não precisa mais se prostituir não, porque Jesus voltando está, e Ele prometeu para nós uma terra nova, a qual não haverá dor, nem lágrimas, nem gemidos, nada, somente alegria. Levanta a mão nesse cima e começa a orar. Você que ora em línguas, você que não ora, mantém sua mão estendida e fala com Deus: eu recebo, Senhor, eu creio, Senhor. Mantém sua mão estendida e vamos cantar de novo.